A genealogia de Cristo, registrada em Lucas 3, 23 a 38, muitas vezes passa despercebida, lida rapidamente ou considerada apenas uma lista de nomes distantes. Mas, e se você descobrisse que essa passagem carrega uma das revelações mais profundas sobre o caráter, a fidelidade e o plano eterno de Deus para a humanidade? E se ao olhar para cada nome, você percebesse que existe uma mensagem cuidadosamente encadeada, um propósito que atravessa séculos, um fio invisível que conecta gerações inteiras até culminar na pessoa de Jesus Cristo? Antes mesmo de mergulharmos na história, é fundamental entender que não estamos diante de uma simples sequência genealógica ou de uma curiosidade documental. Estamos diante de um testemunho vivo de como Deus age na história de forma intencional, precisa e soberana. Quando abrimos esta passagem, não lemos apenas nomes, lemos uma trajetória divina, moldada com cuidado absoluto. Cada linha escrita por Lucas carrega uma profundidade que revela não apenas quem veio antes de Cristo, mas também quem ele é, o que ele veio fazer e por que sua presença transforma tudo. Ao se deparar com a genealogia, você não está observando o passado de Jesus, mas um retrato poderoso do futuro da humanidade, porque nela Deus demonstra que nada escapa ao seu controle e que nenhum detalhe de seus planos é deixado ao acaso. Esta abertura é um convite para enxergar o invisível, para entender que por trás de cada nome há uma promessa, por trás de cada geração há uma direção, e por trás de cada etapa da linhagem existe uma intenção divina. Aqui você não vai apenas conhecer fatos, mas vai perceber a grandeza de um Deus que entra na linha do tempo humana com precisão absoluta. Este vídeo é um chamado para olhar para Lucas 3, 23 a 38 com novos olhos. Olhos que enxergam propósito, design, intenção e, acima de tudo, fidelidade. Porque a genealogia de Cristo não revela apenas de onde ele veio, mas revela quem ele é para nós hoje. E como o plano de Deus sempre se cumpre, mesmo quando não o entendemos. É hora de descobrir que cada nome importa, que cada geração tem um peso, e que você está prestes a entrar em um dos textos mais surpreendentes e transformadores das Escrituras. As genealogias na Bíblia não são registros frios ou simples arquivos históricos. Elas são pilares que sustentam a compreensão da identidade, da promessa e do propósito de Deus na trajetória humana. Ao olharmos para Lucas 3, 23 a 38, precisamos entender que cada nome ali registrado carrega mais do que um vínculo familiar. Ele representa uma linha contínua de atuação divina, um testemunho de que Deus não apenas observa a história, mas participa dela, conduzindo-a com exatidão. No contexto bíblico, genealogias eram fundamentais para validar direitos, confirmar alianças, estabelecer heranças e preservar a memória das promessas de Deus ao seu povo. Para os judeus, a genealogia definia quem alguém era, a que tribo pertencia e até quais responsabilidades espirituais ou sociais podia assumir. Mas, além de sua função prática, as genealogias tinham um valor espiritual profundo. Elas serviam como pontes entre gerações, como declarações vivas de que Deus cumpre o que promete, ainda que o cumprimento seja revelado séculos depois. Ao analisarmos genealogias, percebemos que Deus nunca está atrasado, nunca perde o controle e nunca abandona o que determinou. As listas genealógicas eram preservadas com tanto zelo que se tornaram evidências incontestáveis da veracidade histórica das Escrituras e do cuidado divino com os detalhes. E quando chegamos à genealogia de Cristo, apresentada por Lucas, vemos algo ainda mais extraordinário. Uma linhagem construída não apenas com reis e patriarcas, mas também com pessoas comuns, com histórias marcadas por falhas, superações, rupturas e recomeços. E isso reforça que a Bíblia não exalta perfeitos, mas evidencia a graça de Deus que transforma vidas imperfeitas para cumprir um plano perfeito. Na cultura judaica, conhecer sua genealogia era conhecer sua identidade profunda.
Para o leitor cristão, conhecer a genealogia de Cristo é conhecer a base da fé, pois ela demonstra que Jesus não surgiu repentinamente na história, mas veio como cumprimento exato de tudo que foi profetizado desde os primórdios. Cada nome revela que Deus sempre teve um caminho traçado, uma promessa preservada, um redentor anunciado. Entender o significado das genealogias é compreender que Deus escreve a história com precisão milimétrica, sem ignorar origens, trajetórias ou gerações. Assim, ao entrarmos na lista de Lucas, percebemos que estamos diante de algo muito maior do que uma sequência de ancestrais. Estamos diante da prova irrefutável de que Deus age através do tempo, usando pessoas, famílias e dinastias para revelar seu propósito eterno. A genealogia de Cristo é mais que uma raiz histórica. É uma declaração teológica poderosa de que Deus é fiel, que mantém alianças e que conduz cada etapa da história humana rumo ao cumprimento de seu plano perfeito. Quando observamos a genealogia apresentada por Lucas, percebemos imediatamente que ele não segue o caminho tradicional adotado por outros escritores bíblicos. Sua abordagem é singular, cuidadosamente estruturada e teologicamente profunda, revelando não apenas quem era Jesus, mas qual é o alcance universal de sua obra redentora. Lucas, conhecido por ser um historiador meticuloso, um investigador atento e um escritor inspirado, constrói sua narrativa com um propósito claro: mostrar que Jesus não pertence apenas ao clã judaico, mas a toda a humanidade. Para isso, ele faz algo surpreendente para os padrões da época. Ao invés de começar a linhagem em um patriarca conhecido e seguir até Cristo, ele parte de Jesus e caminha em direção ao passado, alcançando Adão, o primeiro homem, e finalmente chegando a Deus. Essa estrutura inversa não se limita a um estilo literário. Ela comunica uma verdade profunda. Ao iniciar em Jesus e retroceder, Lucas coloca Cristo como ponto de partida para a compreensão da humanidade e da salvação. Ele exclama, de forma implícita, que Jesus é o centro da história, o marco que redefine a existência humana. Ao mesmo tempo, ao conectar Cristo diretamente a Adão, ele reforça que Jesus veio como o segundo Adão, o restaurador daquilo que havia sido perdido no Éden, o representante perfeito de uma humanidade que precisava ser redimida. Enquanto Mateus destaca Jesus como o Messias prometido aos judeus, Lucas amplia a lente e apresenta Jesus como o Salvador de todos, independente de origem, cultura ou nacionalidade. Sua genealogia dialoga com gentios, estrangeiros, marginalizados e aqueles que jamais se sentiriam parte de um povo escolhido. Lucas desmonta barreiras étnicas e religiosas ao construir uma linha genealógica que abraça toda a humanidade. Ele é intencional ao demonstrar que a encarnação não foi um evento isolado, mas uma intervenção divina que alcança cada ser humano desde o início dos tempos. Sua narrativa não se limita à precisão histórica, ela é impregnada de significado espiritual. Lucas, como médico, escritor e discípulo comprometido, preocupou-se em registrar a humanidade tangível de Jesus. Ele destaca que Cristo não surgiu como uma figura mitológica ou uma entidade celestial desconectada da realidade humana. Pelo contrário, ele possui raízes, história e ancestrais que percorrem séculos. Ao apresentar essa genealogia, Lucas diz ao mundo que Deus entrou verdadeiramente na nossa história. Assumiu carne e sangue e se fez parte da experiência humana para restaurá-la desde dentro. Outra característica marcante da perspectiva de Lucas é seu compromisso com a inclusão. Em toda a sua obra, ele enfatiza grupos marginalizados, mulheres, estrangeiros e pessoas consideradas insignificantes pela sociedade da época. Sua genealogia segue essa mesma essência. Ela não é apenas um registro, é um manifesto da graça que abrange todos. Ele mostra que a salvação não é um privilégio étnico, mas um dom universal,
acessível a todos os que creem. Assim, ao observarmos a genealogia lucana, entendemos que sua perspectiva é única não apenas pelo formato que ele escolhe, mas pelo propósito que carrega. Ele nos conduz a enxergar que Jesus, embora nascido no contexto judaico, pertence a uma linhagem que remonta ao início da criação e, portanto, conecta-se intimamente a cada ser humano que já existiu. Lucas nos lembra que Cristo veio não apenas para uma nação, mas para o mundo inteiro, e que seu plano transcende fronteiras, culturas e épocas. Essa abordagem única transforma a genealogia em uma revelação majestosa sobre quem é Jesus e para quem ele veio. Ao analisarmos cada etapa da linhagem apresentada por Lucas, percebemos que não se trata de uma sucessão aleatória de nomes, mas de um fluxo histórico cuidadosamente conduzido por Deus, no qual cada geração carrega um papel específico na preparação do caminho para a vinda de Cristo. A genealogia é um mosaico de vidas, experiências e decisões que, mesmo com suas imperfeições e contradições, foram utilizadas por Deus para desenvolver uma linha contínua de redenção. Cada nome, por mais distante que pareça de nós, representa um fragmento da atuação divina ao longo dos séculos. Ao iniciar a lista por Jesus e retroceder até Adão, Lucas destaca que cada etapa possui um significado que ultrapassa o simples vínculo familiar. Nomes como José, Eli, Matate, Levi e tantos outros que não aparecem nas narrativas mais populares da Bíblia mostram que Deus opera silenciosamente através de pessoas comuns, sem notoriedade pública, mas que foram essenciais na preservação da linhagem messiânica. Essas etapas da genealogia revelam um aspecto profundo. Deus não depende de grandes feitos humanos para cumprir seus propósitos. Ele trabalha através da constância, da continuidade e da perseverança das gerações. À medida que a linhagem retrocede para figuras mais conhecidas como Davi, Natã, Jessé, Obed e Boaz, começamos a enxergar como a história da salvação é entrelaçada com momentos de graça, alianças e intervenções divinas. Boaz, por exemplo, representa o acolhimento do estrangeiro, já que sua união com Rute, uma mulher moabita, demonstra que Deus jamais restringiu sua obra apenas a Israel. Obed simboliza a continuidade da promessa mesmo após períodos de dor e perda. E Jessé lembra o público que Deus escolhe famílias simples para gerar reis e líderes espirituais. Natã, filho de Davi, por quem Lucas traça sua genealogia, reforça que Deus não se limita ao caminho mais óbvio, pois poderia ter usado a linhagem régia de Salomão, mas escolheu demonstrar que há uma linha mais discreta, porém igualmente legítima, pela qual Cristo também é descendente de Davi. Quando vamos ainda mais atrás e encontramos Judá, filhos de Jacó, Isaque e Abraão, percebemos que a genealogia não apenas confirma Cristo como herdeiro das promessas, mas também destaca que Deus cumpre pactos estabelecidos séculos antes. Abraão representa o início da aliança. Isaque simboliza o milagre da promessa. Jacó demonstra a transformação que Deus opera em pessoas marcadas por conflitos internos. E Judá revela que Deus escolhe para sua obra quem ele deseja, mesmo entre aqueles que não demonstram inicialmente um caráter irrepreensível. No entanto, a genealogia de Lucas não termina na formação de Israel. Ela continua retrocedendo até figuras como Noé, Sem, Lameque e Matusalém, mostrando que Deus manteve sua promessa mesmo quando a humanidade mergulhou na corrupção e no caos. Noé é o símbolo da preservação, Sem, da bênção, Enos, o início da invocação pública do nome do Senhor, e Matusalém, a lembrança da longa paciência de Deus com a humanidade. Ao alcançar figuras ainda mais distantes como Sete e Adão, Lucas demonstra que o plano de Deus não começou com Israel, mas com a criação. Isso é fundamental para compreender que a genealogia não apenas revela quem veio antes de Cristo, mas revela o caráter de um Deus que transforma vidas, redime histórias e escreve sua vontade através de gerações inteiras,
utilizando tanto momentos de glória quanto períodos de queda para conduzir tudo ao cumprimento perfeito de seu plano. A genealogia apresentada por Lucas não é apenas um registro histórico. Ela é uma declaração teológica poderosa que afirma simultaneamente a humanidade plena e a divindade absoluta de Jesus Cristo. Quando Lucas reconstrói a linhagem de Jesus desde José até Adão e finalmente até Deus, ele estabelece uma verdade que molda toda a fé cristã. Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Essa dupla natureza não é um detalhe doutrinário periférico, mas o próprio fundamento da redenção. Ao listar os nomes de homens reais, com vidas reais, cheias de imperfeições, fraquezas, lutas e limitações, Lucas enfatiza que Jesus entrou completamente na história humana. Ele assumiu carne, entrou em uma família, teve antepassados, pertenceu a uma linhagem e viveu a condição humana de forma plena. Isso significa que Cristo não é uma figura mitológica, não é um espírito etéreo, não é uma entidade mística distante da realidade. Ele se tornou um de nós. Sua humanidade não é simbólica, é concreta. Ele experimentou cansaço, fome, sede, alegria, tristeza, dor e tudo aquilo que compõe a experiência humana, mas sem pecado. No entanto, Lucas não permite que essa humanidade seja interpretada isoladamente. Ao levar a genealogia até Adão e daí conectá-la a Deus, Lucas afirma que Jesus possui uma origem que ultrapassa as limitações da hereditariedade humana. Ao mesmo tempo em que ele possui uma linha genealógica que o vincula à terra, ele é o Filho de Deus, que existe eternamente, que precede todas as coisas, que está acima da criação e que reina sobre tudo. A humanidade de Jesus revela sua proximidade. Sua divindade revela sua autoridade. A humanidade o faz compreender nossas fraquezas. A divindade o capacita a salvar-nos delas. A humanidade o coloca ao nosso lado. A divindade o coloca no trono. A humanidade o faz participante da história. A divindade o faz senhor da história. Ao traçar essa genealogia, Lucas constrói uma ponte entre dois mundos, o humano e o divino. Ele demonstra que Cristo é o segundo Adão, aquele que veio restaurar aquilo que o primeiro Adão perdeu. Enquanto o primeiro trouxe queda, corrupção e morte, o segundo traz restauração, vida e reconciliação com Deus. A presença de Adão no final da genealogia não é acidental. Ela sinaliza que Jesus não veio apenas para Israel, mas para toda a humanidade, pois, como descendente de Adão, ele se identificou com todos. E, como Filho de Deus, ele é capaz de redimir todos. A genealogia, portanto, declara que Jesus tem a legitimidade humana necessária para ser nosso representante e a legitimidade divina necessária para ser nosso Salvador. Ele não está limitado às categorias humanas de origem, porque sua existência não começou no ventre de Maria. Ela precede o tempo. E também não está desconectado do mundo humano, porque assumiu voluntariamente a encarnação, vivendo cada detalhe da experiência humana. A combinação dessas duas realidades, humanidade e divindade, faz de Cristo o único mediador capaz de reconciliar Deus e homem. Como homem, ele pode se colocar no nosso lugar. Como Deus, seu sacrifício possui valor eterno. Como homem, ele entende nossas dores. Como Deus, ele pode transformá-las. Como homem, ele caminha conosco. Como Deus, ele nos conduz ao Pai. Lucas, com sua precisão e profundidade, não apenas apresenta uma linhagem, mas proclama uma verdade que o cristianismo preserva há séculos. Jesus Cristo é o Deus encarnado, o Emanuel prometido, aquele que veio ao mundo para restaurar aquilo que o pecado destruiu. E entender essa verdade transforma completamente a forma como enxergamos a genealogia, pois percebemos que ela não é apenas uma sequência de nomes, mas uma revelação majestosa da identidade daquele que divide a história, salva o pecador e reina eternamente.
Quando observamos a genealogia de Cristo apresentada por Lucas, percebemos que cada nome ali registrado é uma peça essencial dentro de um plano divino que se estende por séculos. Nada é acidental, nada é fruto do acaso, nada foi colocado como mero enfeite histórico. Cada pessoa citada nesse extenso registro revela a maneira extraordinária pela qual Deus utiliza vidas comuns, histórias quebradas, trajetórias improváveis e decisões humanas, muitas vezes falhas, para construir um plano perfeito que culmina na chegada do Salvador. A genealogia não é apenas uma linha sucessória, ela é um testemunho vivo de que Deus atua na história humana com precisão, constância e graça. Cada nome representa uma vida que, mesmo sem saber, participou de uma história muito maior do que sua própria existência. Nomes como Matate, Melqui, Jorim e tantos outros menos conhecidos demonstram que Deus não realiza sua vontade apenas por meio das figuras mais famosas das Escrituras. Ele opera silenciosamente por gerações inteiras de pessoas comuns. Isso revela uma verdade poderosa. A obra de Deus não depende da notoriedade humana, mas da fidelidade divina que transforma o ordinário em extraordinário. Quando chegamos a nomes mais marcantes como Davi, Natã, Jessé, Obed, Boaz, Judá, Jacó e Abraão, percebemos que cada etapa dessa linhagem contém um propósito específico. Boaz, por exemplo, mostra que Deus inclui em seu plano pessoas que a lógica humana excluiria. Um homem que, ao acolher Rute, uma estrangeira moabita, demonstra que a misericórdia e a inclusão são marcas do reino de Deus. Obed projeta a ideia de continuidade após uma história de dor, revelando que o luto nunca é o fim quando Deus está presente. Jessé lembra que Deus escolhe famílias simples para erguer líderes que mudarão a história. E Davi, o rei segundo o coração de Deus, aponta para a promessa messiânica que se cumpriria plenamente em Cristo. Porém, a genealogia lucana não utiliza a linhagem régia mais óbvia, descendente de Salomão, mas segue pela linhagem de Natã, filho de Davi. Isso demonstra que Deus não é limitado pelas expectativas humanas. Ele constrói seus planos por caminhos inesperados, mostrando que sua soberania não se prende às tradições, mas às promessas eternas. Cada nome revela que Deus não é influenciado pelas aparências humanas, pelas falhas morais ou pelos padrões sociais. Ele escolhe conforme sua graça e propósito. À medida que a linhagem retrocede para figuras anteriores ao estabelecimento de Israel, como Noé, Sem, Enos e Sete, percebemos que Deus manteve suas promessas, mesmo em momentos de extrema corrupção, destruição e crise global. Noé simboliza a preservação de uma nova esperança em meio ao juízo. Sem representa a bênção que se estende pelas gerações. Enos marca o início da invocação pública e contínua do nome do Senhor. E Sete demonstra que após a dor e o luto, Deus renova a história com uma nova linhagem destinada a cumprir seus planos. Finalmente, quando a genealogia alcança Adão, Lucas revela algo grandioso. A salvação não é uma promessa restrita a Israel, mas sim um plano que envolve toda a humanidade. Cada nome demonstra que Deus sempre esteve conduzindo a história, desde o Éden até Cristo, preparando o mundo, ajustando acontecimentos, guiando gerações e preservando uma linhagem para que o Redentor viesse no tempo perfeito. Isso nos ensina que Deus não apenas vê o presente, mas trabalha através dos séculos. Ele escreve sua vontade utilizando vidas imperfeitas, famílias caóticas, histórias marcadas por erros e acertos, sempre conduzindo tudo para o cumprimento de seu plano soberano. A genealogia é, portanto, uma prova extraordinária de que Deus transforma o que está quebrado, restaura o que se perdeu e utiliza o improvável para revelar sua glória. Ao percebermos isso, entendemos que o propósito divino não estava apenas nos nomes daquela linhagem, mas também está hoje na vida de cada pessoa que se dispõe a fazer parte da história que Deus continua a escrever. Cada nome ali prova que Deus não abandona promessas, não perde o controle e não deixa sua obra incompleta. Ele continua guiando gerações. E o mesmo Deus que conduziu aquela linhagem até Cristo, continua conduzindo a nossa vida
com o mesmo cuidado e soberania. Ao chegarmos ao encerramento desta jornada pela genealogia de Cristo apresentada em Lucas, percebemos que aquilo que poderia parecer à primeira vista apenas uma longa vista de nomes, na verdade revela um dos retratos mais profundos e abrangentes do propósito redentor de Deus ao longo da história humana. Essa linha genealógica não existe como mera curiosidade histórica ou como um detalhe técnico da narrativa bíblica. Ela funciona como uma declaração teológica, espiritual e existencial sobre quem Deus é, sobre como Ele age e sobre a maneira extraordinária pela qual Ele conduz a humanidade rumo ao cumprimento de suas promessas. Cada nome mencionado ecoa um testemunho silencioso, mas poderoso, de que a salvação não surgiu repentinamente, nem foi improvisada, mas cuidadosamente preparada ao longo de milênios, influenciando povos, famílias, dinastias e gerações inteiras. A genealogia de Jesus, especialmente como construída por Lucas, mostra que Deus não opera de maneira desconectada, mas através do tempo, envolvendo pessoas reais, com histórias reais, marcadas por acertos, falhas, quedas, arrependimentos e renovações. Ela demonstra que a revelação divina não ocorre fora da história humana, mas dentro dela, moldando-a, redimindo-a e guiando-a para um propósito maior do que qualquer mente limitada poderia conceber. Quando analisamos essa genealogia, percebemos que Deus está profundamente comprometido com a humanidade. Ele poderia, se quisesse, ter enviado o Messias de forma sobrenatural, sem depender de uma linhagem humana, mas ele escolheu agir através de pais, filhos, ancestrais, alianças e gerações, como quem tece um grande tapete em que cada fio, mesmo os mais discretos, compõe um quadro perfeito. Isso revela que Deus valoriza processos, histórias e jornadas. Ele não despreza o tempo, ele o usa como instrumento de sua vontade. A conclusão que emerge dessa genealogia é que Deus sempre esteve presente mesmo nas épocas em que o ser humano pensava estar sozinho. Ele estava presente nos dias de corrupção anteriores ao dilúvio, quando preservou Noé. Estava presente na jornada de Abraão, transformando promessas impossíveis em descendência real. Estava presente nos dilemas de Jessé e nos desafios de Davi, mantendo viva a promessa messiânica que seria cumprida no tempo exato. Estava presente na vida de cada nome, que mesmo sem protagonismo nas narrativas bíblicas, contribuiu silenciosamente para que Cristo viesse ao mundo. E ao percebermos isso, somos confrontados com uma verdade que muda nossa visão sobre a própria vida. Se Deus foi capaz de conduzir a história por meio de pessoas tão diversas e imperfeitas para preparar a chegada do Salvador, então Ele é igualmente capaz de conduzir a nossa história, com todos os seus dilemas, rupturas, incertezas e esperanças. Ele não se limita ao extraordinário, ele age no cotidiano. Ele não se impressiona com o caos, ele transforma caos em caminho. Ele não abandona promessas, ele as cumpre cada uma delas no tempo perfeito. A genealogia de Cristo também nos lembra que ninguém está excluído do alcance da graça divina. Assim como Deus utilizou homens e mulheres improváveis, Ele continua utilizando pessoas comuns para realizar propósitos eternos. A narrativa de Lucas destaca que a salvação foi planejada para alcançar não apenas Israel, mas toda a humanidade, desde Adão até o último ser humano que existirá na Terra. Isso significa que a obra de Cristo não é limitada por etnia, cultura, passado ou condição moral. Ela é abrangente, universal e restauradora. Nada foge ao alcance do Deus que escreveu milênios de história para conduzir a humanidade ao encontro com o Redentor. A conclusão impactante, portanto, não está apenas no fato de que essa genealogia leva até Jesus, mas no fato ainda mais extraordinário de que Jesus, por meio dela, alcança cada um de nós. Ele é o cumprimento perfeito de uma linha que começou no Éden e culminou na cruz, mostrando-nos que Deus não apenas escreve a história da humanidade, mas também nos chama para fazer parte dela de forma intencional e redentora. Assim, ao contemplarmos a genealogia lucana, somos convidados a enxergar nossa própria vida como um capítulo dentro desse grande enredo divino. Se Ele transformou nomes esquecidos em ferramentas essenciais de seu plano, Ele também é capaz de transformar nossas trajetórias, por mais simples ou complexas que sejam, em expressões vivas de sua graça. Nada está fora do controle do Deus que guiou gerações inteiras para que a promessa se tornasse carne. A
A genealogia nos lembra que a história da salvação não é apenas um relato antigo, mas uma realidade contínua, que segue avançando, alcançando e transformando vidas. E essa certeza nos inspira a confiar, a perseverar e a compreender que, assim como cada nome daquela linhagem tinha um propósito, nós também fomos chamados a carregar um propósito que se conecta com o plano eterno de Deus.